Vai. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um bate-papo tributário comigo aqui, o Jorge, da Estante Tributária, e com o professor Pedro Anan, Contabilidade para Advogados. Hoje, a gente vai falar, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o ágio após a Lei 12.973, o que que mudou em relação ao ágio, né? Por que que, enfim, o que que mudou na questão do planejamento tributário das empresas em relação ao ágio e por que, enfim, se o ágio ainda é interessante para as empresas, mesmo com as mudanças significativas que a Lei 12.973 trouxe. Então, professor, o que que mudou em relação ao ágio, né? Isso continua sendo interessante para as empresas? Quais foram os aspectos relevantes de mudança no planejamento tributário das empresas depois da Lei 12.973? Então, tá bom, Jorge. Olá a todos, sejam bem-vindos aí a nosso bate-papo tributário. Né? Na bate-papo passado eu falei da questão do ágio antes da Lei 12.973 de 2014, que o ágio ele tinha três fundamentos econômicos: diferença valor-mercado, valor contábil, rentabilidade futura e outras razões econômicas. E aí o contribuinte poderia escolher qual que seria o fundamento econômico que ele poderia utilizar para poder fazer a aquisição de investimento e contabilizar o ágio. E a maioria deles fazia com base em rentabilidade futura, porque trazia uma vantagem tributária, porque a despesa se poderia amortizar em período maior. Qual que é a grande diferença que trouxe a Lei 12.973, né, em 2014? Que o ágio, né, primeiro, né, antes de você contabilizar o ágio, o patrimônio líquido da sociedade ele já está ajustado. Por quê? De acordo com as nossas regras contábeis, você tem que contabilizar o valor justo, né, o AVJ, portanto, o patrimônio já está ajustado pelo AVJ, né, que esse AVJ vai ter, por exemplo, o intangível, vai ter diferença de valor mercado a valor contábil, então ele já está um valor maior, e o ágio ele acaba sendo o valor residual, né, ele acaba sendo, né, hoje chama-se goodwill, né, entre o que você tinha antes. Antes não, porque antes, como você não tinha esse ajuste, o patrimônio líquido era um valor menor, portanto o ágio seria um valor maior. Hoje, então, o ágio seria um valor menor. E o que a lei determina? Que o fundamento econômico do ágio, hoje, não pode ser a critério do contribuinte. Eu não posso escolher que é a rentabilidade futura, que é a diferença do valor mercado ou valor contábil, ou outras ações econômicas. Hoje, eu sou obrigado a segregar, quando for contabilidade de goodwill, por exemplo, qual que é o motivo? Primeiro, uma parte tem que ser diferença de valor mercado valor contábil, outra parte seria, por exemplo, por causa do intangível, que seria marca, que seria patente, seria fundo de comércio, e o terceiro seria rentabilidade futura. Então, essa é uma das grandes diferenças que tem em relação a isso. Então, do ponto de vista, eu diria, fiscal, deixou de ser menos atrativo, porque, primeiro, o ágio é um valor residual, um valor menor, tá? E você tem esse trabalho a mais de ter que fazer, né, a segregação do que é cada coisa, né? Então tem que ter um lado um pouco melhor fundamentado, né? E é até interessante falar, Jorge, porque antes da lei vir, o fisco já autuava os contribuintes com base nesse critério, dizendo o seguinte: olha, você não pode só classificar com base em rentabilidade futura, você tem que classificar com outras razões econômicas também, porque ninguém compra um ágio só com base nesse fundamento. Só que a lei ela só foi alterada em 2014, tá? Então, esse critério só pode ser exigido dos contribuintes a partir de 2014. Qual que é outra novidade que tem em relação à Lei 12.973 em relação ao ágio? Né? Agora precisa ter laudo de avaliação. Então, esse laudo de avaliação ele tem que ser feito, ele tem que ser apresentado, e o contribuinte tem duas opções. Ou ele apresenta para o fisco, né? Apresenta para a fiscalização, na Receita Federal, que ele tem jurisdição, ele tem até 12 meses para fazer isso, né? A partir do 13º mês, né, se ele não fizer, o ágio ele pode ser desqualificado, pode ser desconsiderado, ou ele pode registrar em cartório. Então, hoje tem que ter laudo de avaliação. Então, resumindo, essa seria a grande mudança que teve a Lei 12.973. Então, do que você perguntou, é interessante? Eu acho que ainda assim. Por quê? Né? Se você faz a aquisição de investimento, está pagando a mais do que ele vale contabilmente, vai ter o ágio, vai ter um goodwill aí nessa operação, e você vai ter que fundamentar. E é lógico, vai ter que segregar um pouco. Então, ficou um pouco menos atrativo do ponto de vista fiscal, mas eu acho que ainda existe, é possível, né? Então, não é que acabou as operações. E outra grande novidade, a Lei 12.973, né, fala o seguinte: se for operação entre partes relacionadas, ou seja, operação do mesmo grupo, esse ágio não vai ser dedutível do ponto de vista fiscal. Então, o ágio interno, né, a partir de 2014, não é válido. Antes de 2014, sim, porque a lei não falava nada. A partir de 2014, você não pode mais fazer. Então, essa é uma grande
argumento interessante que é colocado pelos contribuintes quando vão defender a questão do ágio interno, né? Ou seja, a lei não restringe. Se não é proibido, se não é vedado, eu posso fazer. É só veda a partir de 2014. E, inclusive, tem o caso da Gerdau, né, que é um caso de ágio interno, que é favorável para o contribuinte. Perdeu no CARF, perdeu na Câmara Superior e teve uma decisão favorável no TRF do Sul, né? Sim, foi julgado no TRF4, né? Inclusive, esse caso foi antes, né, da proibição, então, justamente os desembargadores, salvo engano, os votos vencedores, inclusive, colocaram isso como um aspecto relevante para julgar de forma favorável, mas teve votos ali que entenderam que mesmo assim, enfim, porque o impacto financeiro era muito grande, né, enfim, houve um planejamento tributário abusivo e, enfim, o contribuinte não poderia ter feito o que fez, mas a gente, analisando o caso, a gente vê que, de fato, as operações foram legais e foram antes, né, da proibição, então o fato de serem partes dependentes não poderia impedir o contribuinte de aproveitar esse ágio do ponto de vista fiscal. E até o professor Humberto Ávila fez sustentação oral no caso, eu vi a Sim, sustentação sim, sim, do F4, então foi bem legal de ver assim, esse caso. Esse caso ficou bem famoso, né? sim, sim, Porque sim. um dos primeiros casos aí que estão sendo julgados agora no, no TRF4. Teve um outro caso recente agora que eu não vou me recordar o nome da empresa, mas também um caso em que havia ágio interno, porque do ponto de vista da contabilidade não existe ágio interno, né? Isso foi Sim. uma invenção, né? Para denominar esse ágio gerado entre partes dependentes. Então, enfim, esse aspecto aí, para quem está começando na matéria, vai ouvir bastante esse termo ágio interno, né? Sim. Proibição do. Mas assim, eu acho que é interessante colocar, Jorge, porque o pessoal analisa o ágio interno, só o ágio, né? Só que não pode esquecer que você tem a receita diferida quando você criou esse ágio. Então, a lei permite o diferimento dessa receita. Vamos imaginar que não tivesse esse diferimento que a lei 10.637 trouxe. Essa receita é tributável. Então, se a receita é tributável, por que a despesa não é dedutível? Só que o pessoal esquece disso, né? Então, tá bom, você está me falando Exatamente. que a despesa é indedutível. Ok, ó, concordo, aceito. Tá, eu criei o ágio artificial. Tá, e o que eu faço com a receita ali que está diferida? Então, ela não é tributável. Se a despesa é indedutível, a receita não é tributável. Só que depois fala, não, mas isso aí é outra coisa. Eu vi até gente da Receita falar, não, mas infelizmente a lei não tratou disso. Bom, deveria tratar, e você deveria analisar isso, porque eu vou pagar imposto quando realizar isso. Então, se você me difere a tributação da receita, me difere também a amortização do ágio. Então, eu só vou amortizar essa despesa quando a receita for tributável, né? Então, ou É seja, quase uma sanção, né? É é, quase é, uma sanção pela prática, enfim, por ter gerado ágio de forma sim. entre partes dependentes. Enfim, é E algo. o que dá dó, né, Jorge, que eu vi alguns julgados de ágio interno, no CARF, né, que a maioria dos conselheiros, infelizmente, até de conselho de contribuinte que eu conheço, não vou nem citar nome, porque fica até chato, o pessoal, né, professor, inclusive, a pessoa não sabia o que estava julgando. Você via literalmente que a pessoa não sabia, porque não tinha noção de contabilidade. Então, sabe? Então fica chato, né? E às vezes o contribuinte perdia ou perde, porque às vezes o conselheiro ele não está preparado para julgar aquela matéria. Porque vamos dizer, julgar um caso de ágio, que é extremamente complexo. Vamos pegar um caso de Santander, que envolve não sei quantas seguranças societárias, a pessoa tem que ir lá destrinchar operação por operação para poder entender e poder se convencer. Se a pessoa não faz isso, vai só porque o relator está falando, eu vou acreditar. Não, pede vista, analisa o caso. Mas infelizmente o pessoal não faz isso, né? É, é interessante que essa lei, na verdade, esse dispositivo que traz a proibição do ágio interno é um claro exemplo de norma anti-elidão, né? Sim, Porque, sim, assim, sim, porque o ágio interno, em geral, é um planejamento tributário que seria legal, né? sim, Acho sim, que não sim, tem sim, nada que... Mas veio uma norma que, enfim, partindo do pressuposto de que todo ágio interno é um ágio abusivo, planejamento tributário, né, simulado, enfim, aquela sim, coisa de sim, que veículo, ele cria uma regra que restringe todo mundo, ou seja, independentemente se teu ágio interno foi gerado de forma lícita, tudo legal, tu não vai poder aproveitar porque foi gerado enfim, partes relacionadas, né, partes dependentes. Então, é interessante ver que essa norma é uma clássica norma anti-elisiva mesmo, sim, sim, anti-elisão sim, sim. do planejamento E é tributário. interessante, né, você ver o caso desse ágio interno. Tem até um parecer da CVM em relação a isso, até um parecer do seu próprio Elisão Martins. Ele fala que até ele não concorda, mas do ponto de vista fiscal, ele é permitido. E é engraçado que o fisco utiliza só a parte que interessa, né?
para fundamentar a atuação. E esquece de colocar a conclusão, que o professor Marco Aurélio Oliveira falou para mim, quando eu questionei ele, né, na questão do livro do Julgamento Tributário. Eu falei, professor, o pessoal está te culpando, né? Não sei o quê. Ele falou, não, Pedro, o pessoal não entendeu que o físico só leu até da página tal em diante, não leu a introdução minha que eu faço para poder explicar. E realmente, quando você pega o livro dele, né, tem que analisar com calma, porque tem muita coisa ali que ele realmente abre nossa cabeça, que realmente é importante analisar. A gente a gente fala, estuda, gente, estuda para poder entender o que está acontecendo. Então, professor, muito obrigado pelo bate-papo aí. Acho que o próximo encontro a gente vai trazer planejamento tributário envolvendo a ágio, então questões legais aí, interessantes, a gente vai trazer uma apresentação também. Então, muito obrigado a todos pela atenção, espero que nosso encontro aí tenha sido claro, vocês tenham entendido aí como é que funcionava o ágio, como é que é agora o ágio, todas essas questões. Professor, muito obrigado pela sua presença e pela parceria, e até a próxima, pessoal. Eu que agradeço, Jorge. Obrigado mais uma vez e a todos aí por estarem prestigiando o nosso bate-papo tributário. Até a próxima. Obrigado, até mais. Até.